Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Ivan Maia por aqui. Essa é uma das lives espontâneas que eu faço. Agora são 16 horas e 38 minutos dessa quarta-feira, dia 6 de novembro de 2019. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que destrói a vida de um monte de gente e as pessoas não entendem, elas são teimosas, elas não entendem e elas vão destruindo as próprias vidas. Deixa eu abrir aqui minha tela do YouTube, ver se eu estou conseguindo ver bem aqui, se está aparecendo legal. Ok. Tá tudo bem, a gente pode continuar. Vamos lá. O assunto hoje é o maior hábito das pessoas infelizes. Perceba bem que eu não vou falar com você aqui sobre tristeza, hein? Tem muita gente que confunde tristeza com infelicidade. Então, antes de eu começar a falar, vamos deixar um assunto bem claro aqui, ó. Uma coisa bem clara. Todos nós podemos ficar tristes às vezes. Faz parte da natureza humana. As pessoas felizes, os tolos acham que as pessoas felizes não ficam tristes. Mas eles acham isso porque eles são tolos. E o que você vai falar para um tolo? Um tolo é um tolo. Não tem como você conversar com ele. Ele acha que ser feliz é nunca ter uma tristeza. As pessoas mais felizes que eu conheço, elas atravessam tristeza. Eu sou uma pessoa exageradamente feliz, como eu já falei para você. Você que me acompanha aqui sabe que eu sempre falo isso. Mas eu tenho tristezas. E às vezes eu choro. Porque eu perdi alguma coisa, ou porque alguma coisa, acordei me sentindo triste, ou porque eu vejo alguém sofrendo e não tenho como ajudar naquele momento. Não sei, são vários os motivos, né? E às vezes a gente se emociona e fica um pouco triste, sem algum motivo. Então, não é disso que eu vou falar. Eu não vou falar de tristeza. Eu vou falar de infelicidade. Eu estou falando de pessoas infelizes. É completamente diferente, ok? Então, bota uma coisa na sua cabeça, ó, mesmo que você não goste de ouvir. Porque, vamos lembrar aquela frase de Nietzsche, que eu sempre falo aqui? Nietzsche escreveu assim, ó, as pessoas odeiam as verdades que abalam as suas convicções. Então, pode ser que você odeie o que eu vou dizer, e aí eu sinto muito, mas sinto muito por você, não por mim, ok? Veja, toda vez que você estiver infeliz, é porque você está ou é ingrato ou ingrata. Aí você fala isso para as pessoas, elas falam, não, eu ingrato? Não, eu agradeço todo dia quando eu acordo, eu agradeço. A pessoa acha que ser grato é agradecer, é dizer obrigado. Esqueça isso, tire isso da sua cabeça. Toda vez que você encontrar uma pessoa infeliz, você sabe que ela está ingrata em uma ou nas 7 áreas da vida. Em 1, 2, 3, 4 ou 7 áreas da vida. É isso. Então, para eu explicar o que eu quero dizer, qual é o maior hábito das pessoas infelizes, porque aí, se você estiver infeliz, você pode eliminar esse hábito da sua vida, e aí você pode ter uma vida inabalável do jeito que você merece. Ontem, à noite, eu terminei a maratona, Uma Vida Inabalável. Não sei se você assistiu ou não. Foram milhares de pessoas essa semana, sorteei um monte de presentes, dei presentes, dei brindes para as pessoas, e ontem eu liberei o tema, o método Uma Vida Inabalável, que eu consegui fazer depois de decifrar anos atrás o código do sucesso. Se você quiser saber, assiste lá, você vai saber tudo em primeira mão. Deixa eu ler aqui para você para explicar o assunto desse vídeo, porque esse vídeo me veio à mente hoje, de madrugada, enquanto eu orava, me veio a vontade de gravar esse vídeo. Então, eu quero compartilhar com você, eu quero ler aqui para você um artigo que eu escrevi no ano de 2010, quando eu tinha acabado de sair do poço, do abismo profundo, o qual eu contei lá na maratona Vida Inabalável. E o nome desse artigo é Vamos Falar sobre Gratidão. Eu começo com uma frase aqui que diz assim, ó, presta bastante atenção. Qualquer emoção pode surgir apenas com um minúsculo pensamento ou sentimento, que depois cresce e fica cada vez mais forte. Se você reconhecer esse pensamento no exato instante em que ele surge, será fácil deixá-lo se acalmar de novo. Uma emoção reconhecida logo no início é como um pequeno emaranhado de nuvens em um céu limpo e vazio, que não vai produzir nenhuma chuva. Se, por outro lado, você permanecer inconsciente desses pensamentos e deixá-los crescer e se multiplicar, rapidamente haverá uma sucessão de pensamentos e sentimentos ruins, cada um aumentando o anterior, e você vai achar cada vez mais difícil não apenas interromper a construção dessa emoção, como também de impedir as ações negativas que ela vai induzir na sua vida.
Essa frase é de um homem chamado Dilgo Khyentse Rinpoche. Muito bem, vamos ao artigo agora. Lembrando que eu escrevi esse artigo há 9 anos. Você já reparou quantas pessoas reclamam da vida? Você já percebeu quanta gente que se queixa existe no mundo? É uma coisa assustadora. Parece que todas essas pessoas participaram de um curso em que aprenderam a reclamar e lamuriar de tudo e de todos. Você precisa entender uma verdade de alta importância para a sua vida. E essa verdade é: as pessoas se queixam porque são ingratas. Simples assim. As queixas e lamúrias são o mais claro sintoma de uma doença terrível, destruidora e tenebrosa, chamada ingratidão. E a ingratidão é a irmã gêmea da infelicidade e do fracasso. Há algum tempo eu estava numa estação de rádio para dar uma entrevista e junto comigo estava uma certa mulher que também seria entrevistada. Na sala de espera, ela gastou vários minutos reclamando dos seus 2 filhos adolescentes. Eu fiquei me perguntando se ela se dava conta de que em breve os filhos iriam embora e que um dia, ao contemplar seus quartos vazios, ela sentiria a falta daquilo que tanto estava reclamando. Marque bem o que eu vou lhe dizer. Aquilo de que você se queixa hoje é aquilo de que você mais sentirá falta quando você perder. E creia, você vai perder. Porque só existem 2 curas possíveis para a ingratidão. A primeira é você reconhecer que é ingrato, pedir perdão e mudar de vida. A segunda é a perda. A cura mais rápida para a ingratidão é a perda. Marca aí uma frase do Dr. Mark Murdock. Escreva aí, presta bastante atenção, isso aí vai te ajudar muito. Tudo que você respeita e valoriza é multiplicado na sua vida. Tudo que você desrespeita e desvaloriza é retirado da sua vida, ok? Então vamos lá. Continuando no artigo. As pessoas tolas e comuns não se dão conta disso. Especialmente pais e mães tolos e ingratos. Eles reclamam que suas crianças falam demais, que elas fazem muita bagunça, que fazem perguntas demais, que estão sempre pedindo coisas, que não lhes dão sossego. Esses pais e mães se esquecem que existem pais e mães que dariam qualquer coisa, qualquer dinheiro, fariam qualquer sacrifício para ouvirem de novo a voz de seus filhos que a morte já levou, para limparem de novo a bagunça de seus filhos que hoje estão em camas de hospitais, para responderem de novo perguntas feitas por lábios que jamais falarão novamente porque a morte os calou. Você precisa entender certas coisas antes que seja tarde. Você precisa conhecer os oceanos de luz que são liberados pela gratidão e os abismos de escuridão gerados pela sua inimiga mortal, a ingratidão. A maioria das pessoas não dá valor às pequenas coisas da vida. Por isso, constroem para si mesmas grandes vales de infelicidade e de angústia. Elas dedicam muito tempo para trabalhar, ganhar dinheiro, trocar de celulares, conhecer novas tecnologias, estão por dentro da maldita Copa do Mundo, estão por dentro de todas as taças do Libertadores da América, do raio que te parta, dos esportes, de novela, revista de artistas, mas não percebem que as coisas mais preciosas da vida são insubstituíveis. E você? Tem reclamado muito da sua vida? Tem percebido que as coisas que, apesar de pequenas, são insubstituíveis? Você precisa fazer uma revisão dentro de você mesmo, em sua vida, antes que você seja visitado pela dor, pelo pesar, pela angústia e pelo sofrimento. Nessa vida, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. As pessoas reclamam da vida, mesmo fartando-se gratuitamente dela. Os ingratos estão sempre infelizes. A ingratidão é a mãe da infelicidade. E aqui 4 conselhos para você do meu artigo. Afaste-se da multidão de gente que se queixa. Afaste-se dos idiotas. Saia do meio da grande boiada humana. Seja diferente da maioria. Vale a pena ser incomum. Mude sua vida. Comece agora. Lembre-se que existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Eu estou torcendo por você. Eu termino o artigo com uma frase de Melody Beattie que diz o seguinte: a gratidão nos abre as possibilidades da vida. Acabamos descobrindo as coisas que temos e muito mais. A gratidão transforma negação e aceitação, causa em ordem, confusão e clareza. Ela pode transformar uma refeição numa festa, uma casa num lar, um estranho num amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz ao nosso presente e cria uma visão clara para o nosso futuro. Esse, eu repito, é um artigo que eu escrevi em 2010, portanto, há 9 anos. Eu já pensava como eu penso hoje. E posso dizer uma coisa para você: se você estava na maratona comigo, você me ouviu contar nas 3 noites a minha história. Como que por culpa minha e por ignorância eu fui ao fundo do abismo e quase perdi minha vida. Como eu perdi tudo na minha vida. E também te contei como é que eu saí de lá. E eu digo uma coisa para você. Hoje, olhando para trás,
eu vejo que toda vez que eu atraí uma tragédia para a minha vida, toda vez que eu caí, fui ao fundo do poço, toda vez que eu quase morri, era pelo mesmo motivo. Era porque eu fui ingrato e não valorizei coisas e pessoas que tinha na minha vida. Portanto, hoje, uma das coisas que me faz ter uma vida inabalável e ser exageradamente feliz é que eu aprendi a pôr a gratidão na minha vida. Gratidão não é um hábito, gratidão é um estilo de vida. É ser grato em tudo e por tudo. É ser grato quando você está triste, é ser grato quando você perde alguém, é ser grato quando você perde dinheiro, é ser grato quando algo dá errado na sua vida, é ser grato em tudo e por tudo. Para a grande boiada humana, isso é absurdo. Você pode ter certeza que vai ter boiada humana nos comentários aqui, comentando. Eu não estou nem aí, que comente, eu nem leio. Eu não quero saber, eu não faço vídeos para boiada. Eu faço vídeos para pessoas que querem acordar para a vida. Se você falar para a boiada humana que você tem que ser grato até nas perdas, eles acham isso absurdo, porque para eles é só se tiver tudo bem. Agora pergunta para eles se eles fazem alguma coisa para melhorar a vida deles. Você tem que ser grato se você quiser ser feliz. Olha, a gratidão te dá liberdade. A liberdade te traz a felicidade. E a felicidade te traz a prosperidade. E com a prosperidade nas 7 áreas da vida, você tem uma vida retumbante, estonteante, estupenda, extraordinária, inabalável. Nada pode parar você. Entende? Porque você é filho ou filha do Criador. E você nasceu para ter uma vida fora do comum. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Vivendo no meio da boiada, você não vai conseguir. Certo? Se você não puder sair do meio da boiada fisicamente, saia mentalmente, feche os seus ouvidos. Não vá onde eles vão, não coma o que eles comem, não assista o que eles assistem. Desligue a sua maldita TV, desligue. Saia da maldita Rede Globo, da Globo Lixo, principalmente dela. Todos os outros canais eu não gosto também, mas principalmente essa. Pare de ver revistas imbecis, para de ler revistas imbecis, para de dedicar tempo para coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Presta atenção na sua vida, presta atenção na sua família, agradece por tudo que você tem. Você está vivo ou você é um morto-vivo? Você está viva ou você é uma morta em vida? Você tem que escolher. É você que escolhe. Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Eu vou falar isso até morrer, para ver se alguém acorda, porque de vez em quando alguém acorda, e assim. Bota a gratidão na sua vida. A gratidão é uma fábrica de milagres, ela abre as portas do céu e Deus pode derramar sobre você tudo aquilo que ele derrama todo dia e você não está preparado para receber. Posso falar uma coisa para você? Se você já me acha louco, você vai me achar mais louco ainda. E você que assiste e já me odeia, você vai me odiar mais ainda pelo que eu vou falar agora. Veja, todos os dias eu saio da minha casa de manhã, vou para o meu quintal, e eu abro os braços e olho para cima e digo o seguinte: Senhor, eu sei que todo dia o Senhor derrama um monte de coisa. E tem um monte de gente que não quer receber. Eu recebo, pode mandar para mim. Todo dia eu faço isso. Sabe por quê? Porque Deus abre o céu todo dia e derrama um monte de coisa. E tem um monte de gente que não está nem aí, a pessoa não recebe porque ela é ingrata. Certo? Ela é ingrata. Enquanto você for ingrato numa das 7 áreas da sua vida, você não vai conseguir nada. Então tá aí, fica o meu alerta para você. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas da minha vida, das vidas delas. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like para mim. O teu like ajuda o canal e o vídeo a chegar mais longe. Vamos ver como é que vocês estão em termos de limbo? 549 assistindo, 238 likes e 3 dislikes. Metade do povo está no limbo. Pelo amor de Deus, gente. Sai do limbo. Ou desce o dedo no like ou desce o dedo no dislike, mas faz alguma coisa. Isso é ingratidão também, sabia? Faz algo. Faz algo em troca do que a vida está te dando. Às vezes você fica no limbo por causa disso. No limbo, você vai ter uma vida que é um subnitrato, certo? Do vice-treco do subtroço. Agora, nas estrelas, você vê o mundo de cima. Sai da limbosfera e vai para a estratosfera, entendeu? É assim que você vai ter uma vida inabalável. Deixa nos comentários para mim. Faz sentido tudo isso que eu estou falando aqui? Faz sentido para você? Se faz sentido, escreve nos comentários depois que eu encerrar o vídeo aqui. Sim, isso faz sentido para mim. Você é uma pessoa grata? Você tirou a ingratidão da sua vida? Sua vida melhorou? Conta aí para mim nos comentários, eu vou adorar ler. E compartilhe esse vídeo, se é que você gostou dele. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama, com quem você se importa. Vai fazer muita diferença. Obrigado a você que assistiu ao vivo, 540 pessoas aí comigo.
Obrigado a você que vai assistir depois. Estou encerrando agora, 16 horas e 53 minutos. Estou cansadaço dessas noites de maratona e dos dias de preparação, mas fiz questão de passar aqui para estar com vocês. Agradeço de coração, desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Vou me despedir de você com a prece, a minha prece predileta, e é para você e para os seus amados, e ela diz: que os caminhos se abram à sua frente, que o vento esteja sempre a seu favor, que o sol aqueça a sua face e a chuva caia suavemente sobre os seus campos, que a sua colheita seja sempre farta, e até que nos vejamos novamente, que o Senhor te guarde na palma da mão, e que assim seja. Um grande beijo para você. Muito obrigado.